Por uma feliz coincidência, estamos fazendo essa gravação para o lançamento do episódio 8º do Cada Vez que Falam, cuja convidada é a Sueli Ronick, hoje no dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher. O episódio vai ser lançado efetivamente no dia 12, no sábado, mas por circunstâncias a gente precisou fazer dessa forma e é dentro do contexto dos episódios sendo lançados em pandemia, de forma que a gente não tem tido a ocasião de encontrar o público e conversar, o que tornou também essas situações. Essa aqui é a terceira. Teve o primeiro lançamento, foi o da Maria Lúcia da Silva, que foi online, mas cada uma no seu lugar, porque naquela época a gente nem podia estar juntas no mesmo espaço. Depois teve uma gravação com o Oswaldo Leite Neto. Eu assisti os dois. Assistiu? Gostei muito. Ai. Então, e aqui é o terceiro que a gente já está podendo também fazer sem máscara, porque a captação foi com a equipe de máscara, etc. Mas agora a gente já está em condições melhores de segurança, né, sanitária. Mas o que me chama a atenção é como a gente ganhou em intimidade, de certa forma, nesse modo, sabe, de fazer os lançamentos. E essa condição de intimidade que tem a ver com a proposta do trabalho, que é de que os analistas falem a partir do seu lugar de intimidade subjetiva sobre o seu trabalho, baseado também num critério de escolha dos convidados, a nossa curadoria, baseado num critério de transferência, que implica também alguma ordem de intimidade, mas certamente de afinidade, pelo menos ética, estética, política. Então, estamos celebrando essa situação atual das mulheres e essa situação particular de nós mulheres amigas, Sueli, né? Além de parceiras no campo profissional, muitas décadas. Muitas décadas. Então, você falou em intimidade e afinidade, né? Essa escolha que você falou que é transferencial. Né? Sim. E é interessante porque a intimidade é uma coisa que a gente tem, não necessariamente você tem com todos que você filmou, mas a afinidade que acho que é o que mais puxou a tua escolha, né? A mais que orientou a tua escolha, né? Sim. E a afinidade é que diz respeito à psicanálise. Que diz respeito a uma certa maneira de entender que vem a psicanálise, né? E que está ligada, é claro, na minha maneira de dizer, porque se pode dizer isso de mil maneiras, né? Sim. Está ligada a uma potência política que a psicanálise traz como um instrumento de interferência numa dimensão da realidade que não está presente nas tradições da militância de esquerda, nem poderia estar, porque isso também está se apresentando hoje mais amplamente, socialmente, né? E aí acho que até você começou, eu adorei, você começou lembrando, né? Que eu não lembrava, que hoje é dia... Aliás, eu lembrava, assim, para ser bem sincera. O Dia Internacional porque da não Mulher, dá para esquecer, porque vira mas é a primeira vez que o Dia Internacional da Mulher me toca. Né? E tem a ver com essa história desse campo de afinidade que a gente está falando, né? Porque o lugar onde o feminismo chegou hoje, né? Porque claro, a gente é gratíssima a todas as nossas ancestrais, que desde muito tempo vem nessa batalha. Mas o lugar que isso adquiriu hoje, a força que isso adquiriu hoje, não só em termos de uma posição pública em relação a essas questões, mas eu acho que é muito, muito digno de ser celebrado como a gente está conseguindo sair desse lugar, nesse outro plano, que é o plano que nós temos mais, onde passa a nossa afinidade, né? Que é a desconstrução de um certo tipo de política de subjetivação a que nós estamos submetidas. E que não é fácil, porque não basta ter a consciência do machismo. Exatamente. Ou a consciência desse lugar que a mulher ocupa no machismo, porque ela é coprodutora dessa cena, né? Transformar esse lugar é o trabalho de uma vida, né? Eu acho que isso está acontecendo tão fortemente e amplamente, coletivamente, né? Que é um dia para celebrar mesmo, né? E as duas coisas estão ligadas, né? Sim. E é uma outra coincidência. Há essa coincidência e a coincidência de eu ter recebido ontem, por correio de presente de uma velha guerreira também, mulher, um livro de uma autora africana,
a Leymah Wombe, chamado Guerreiras da Paz, que é uma história muito extraordinária de uma mobilização das mulheres liberianas para convencer os seus maridos a deporem as armas e sair de uma situação de guerra longuíssima. E ela faz um comentário muito interessante de como nas fotos, nas imagens de guerra, e a gente está num momento de guerra, né, outra vez, como as mulheres estão sempre no fundo das fotos. Tem sempre no primeiro plano estão os homens, né, lutando, os guerreiros, e as mulheres estão no segundo plano. E como essas histórias tão significativas da participação das mulheres nas situações de guerras são desconhecidas. E, sobretudo, ela diz, no caso de uma mulher africana, ela diz, essa história é tão importante, mas certamente você não conhece, porque quando uma mulher africana fala, ninguém ouve. Então, estou fazendo aqui uma homenagem também a essa. Você estava falando disso, né? É impressionante a quantidade de coisas que estão sendo publicadas, né? Sim. Nessa direção. No feminismo, muito. No feminismo negro, no feminismo indígena, né? E em todo esse movimento LGBTQI, né? É impressionante a quantidade de coisa que está sendo pensada, mas é isso que é interessante. De novo, volta àquela tal afinidade, porque está sendo pensada a perspectiva não só de ganhar, ocupar um lugar de fala, né? Sim. Ganhar uma voz pública nesse lugar oprimido que estava silenciado, sim, mas de falar de um outro lugar, de ser criado esse outro lugar, né? E isso é muito forte. Sim. Você falou da África, né? Essa autora africana eu não conheço. Sim, ela é uma ganhadora de um prêmio Nobel da Paz, inclusive. Então, tem uma pilha de livros, alguns já li, outros não. A minha mesa está cheia porque não alcanço, mas que é muito impressionante como está vindo das ex-colônias, está vindo do continente latino-americano, está vindo da África, está vindo dos negros norte-americanos, né? E não dá para comparar a força disso nesse momento. Sim. Não é para fazer quem é bem melhor ou pior. Sim. A força disso que está vindo, junto com um movimento de descolonização efetivo, não só no lar, ou não só na luta macropolítica, né? Como isso está acontecendo muito forte nessas regiões, né? E é daí que está vindo milhares de coisas, não para. Esse livro, por exemplo, não ouvi falar. E é importantíssimo, quer dizer, conhecido, né? É um prêmio Nobel, mas é tanta coisa que está surgindo, não é? Mas é que essas vozes também estão sendo mais ouvidas por nós. A nossa escuta para essa fala, pelo processo de decolonização que está acontecendo na nossa mentalidade. Exatamente, também, né? É isso. Porque eu acho que é isso que é a particularidade da nossa afinidade como psicanalistas. E o trabalho, Sueli, tão árduo que é a mudança de mentalidade realmente, né? Isso da subjetividade. E a distância entre essa questão no plano da consciência no plano macropolítico e o plano micropolítico da vida, né, mesmo, que é onde eu acho que a nossa afinidade, é isso que você está se referindo, né, que a nossa afinidade é histórica e com outros psicanalistas dessa mesma acho que tanto você como eu, linhagem. A gente foi para essa linhagem, né? A gente foi para a psicanálise, essa é a minha história, eu sei que eu te conheço há muitas décadas, né? Você estava numa experimentação existencial desse tipo desde que eu te conheci, era uma menininha. Porque a gente tem 7 anos de diferença, a gente acabou de constatar isso. E você estava nessa linhagem total, daquela turminha, você é que mais estava nessa linhagem. Porque você traz uma Bahia, você traz muita coisa em você, né? Que não é simplesmente a paulistana, não é tudo. É verdade. Mas não é só isso, evidentemente. Junta com um certo tipo de judaísmo ali, né? Que vem lá da sua família, que não é qualquer tipo, tem vários tipos, né? Sim. Então, assim, foi isso também que nos aproxima da psicanálise, porque a psicanálise oferece a possibilidade de ter isso como uma arma. Vou chamar de arma porque é um combate mesmo, né? Porque é um combate. A gente podia chamar ferramenta, mas é uma ferramenta de combate, é uma arma, né? E isso vem vindo, e a gente pôde extrair da psicanálise, continua podendo e vai ter que poder muito mais ainda, a possibilidade de
de ter uma maneira de operar para fazer essa mutação, que é de mentalidade, como você falou, mas também, como você falou, é uma mutação da própria, aquilo que eu chamo de regime de inconsciente, né? Da gestão dessa produção de subjetividade própria do capitalismo, né? Colonial, etc. Né? Uhum. Então, nisso tem essa... E é interessante porque a gente tem essa afinidade há décadas, mas não é que a gente é amiguinha íntima. Não. Mas isso atravessa o tempo, assim, quando a gente se encontra, né? Até lembrando aqui que quando você veio filmar, Minha Pandemia, depois você ficou aqui, inclusive foi teu filho Jonas, que é uma belezura, que falou, vocês não querem ficar conversando? Eu vou embora. E nós ficamos conversando 7 horas seguidas. Né? É isso mesmo. Dentro da nossa linhagem, uma parte importante da minha linhagem, que é a linhagem argentina, de esquerda, dos freudo-marxistas, tem uma figura que é o Fernando Joa, que eu acho que é uma referência comum, que ele tinha um conceito também que era das amizades psicanalíticas, né? De como na vida dos psicanalistas chega uma certa altura que os analistas já não se analisam mais de uma forma mais formal, né? E que é na troca entre si que se fazem as operações de transformação psíquica. Então, acho que tem algumas... Acho que a nossa amizade, que não é amiguinhas, tem essa natureza. Eu acho que foi isso que foi acontecendo naquelas 7 horas. E passou pelo Fred Marx, você tem razão, pelos argentinos, né? Sim. Também passei super por lá, né? Sim. E Antônio era um grande amigo que eu amava, e todos os outros lá que a gente sabe, Rodrigues, etc. Eu estava pensando agora que você estava falando, como foi o marxismo para nós? Sim. Ele permitiu juntar o ativista com o psicanalista, que é um primeiro passo. Sim. O primeiro passo é juntar, que essas coisas pareciam, lá nos anos 60, díspares, porque é como se o psicanalista estava se preocupando com o indivíduo, sim, não com o coletivo. Então, tinha todo esse mal entendido. Só que depois disso, muita água rolou, né? Porque daí a gente passa, aos poucos, a descobrir a potência política do próprio instrumento psicanalítico, né? Exatamente. Mas foi importante passar por uma conciliação entre esses dois pedaços que se combatiam entre si, né? Interessante você falar isso, Sueli. Claro, me lembro. O meu primeiro vídeo, Sueli, meu primeiro trabalho foi em 86. Foi em Cuba? Foi em Cuba, que foi o primeiro congresso de psicanálise de Freud-marxismo. Em Cuba? E psicologia marxista, era psicanálise e psicologia marxista em Cuba. Porque a psicanálise tinha sido banida do projeto socialista, né, revolucionário, por ser considerada uma ciência burguesa. E foi um retorno muito... Eu não lembrava que esse era o tema, porque eu ia, não sei se você lembra, eu ia. Na última hora eu estava dividida entre para lá e para a França, não me lembro muito bem porque que naquele momento eu estava para a França. Eu optei pela França, eu fui para Cuba muito tempo depois e foi maravilhoso. Quando eu fui para Cuba foi uma experiência muito importante, mas tinha isso, né? Nesse machismo, que não é só machismo, né? Que está presente no militante, na figura tradicional do militante marxista, tinha essa coisa de ter toda essa coragem, essa inteligência e essa dignidade de batalhar nesse plano macropolítico, mas estavam todos estruturados segundo esse mesmo regime de inconsciente colonial, racializante, capitalista, que é antropocêntrico, falocêntrico, patriarcal, logocêntrico, egocêntrico, etc. Né? Então isso é um dos problemas mesmo, né? Mas é justo, acho que isso que está sendo maravilhosamente superado no presente, né? E eu creio que aí tem um deslocamento que é irreversível que está se operando, né? O que faz a gente ficar bem no meio desse cenário sinistro. Desse cenário sinistro, de guerras em muitos lugares, em muitos sentidos, né? Mas tem uma vitalidade. Tem, mas eu gostei muito de saber que era isso que aconteceu lá em Cuba, né? Porque isso eu não lembrava. Eu lembrava que eu fiquei super na dúvida até o último segundo, como eu sempre fico nas minhas viagens, entre duas opções, uma coisa obsessiva. E acabei indo para Paris, não lembro nem porquê também. Tá? Pois é. Então foi ali que começou o meu projeto de trabalho de uso do audiovisual para contar a história da psicanálise. Ali onde eu alcanço, que eu consigo ver, né? E faz isso, nossa, há 30 anos. E o Antônio foi o primeiro, né?
São 8 já, né? O Antônio foi o primeiro dessa série, Psicanalistas que Falam, mas eu já tinha um projeto já há muitos anos. Esse de Cuba, que começou em 86. Não. Impressionante. E aí foi, no meio disso teve um curta-metragem ficcional, tem outros trabalhos documentais, até retomar, em 2015, esse compromisso e esse desejo, né, de usar o cinema, a imagem, essa forma de comunicação para transmitir essa história. E esse é o pensamento, né, porque eu acho que é isso que exige essa transformação de que você está falando, que a gente saiba mais como funciona, né? A subjetividade e as possibilidades de intervenção aí, né? Sim, e também acho que cada um tem sua competência própria, tem certas coisas que você não consegue fazer na prática clínica propriamente dita. Sim. Mas você consegue fazer através de outra linguagem, no meu caso é a palavra, a escrita, é a palavra falada, é a curadoria. Às vezes que eu fiz curadoria, e isso é uma curadoria que você está fazendo, foi porque aquilo que eu precisava dar a ver, assim, trazer para pulsar no presente, precisava de uma composição no modo exposição de arte, com certos trabalhos, né? A curadoria principal que eu fiz foi do André Japlac, né? Não bastava só falar. Tinha essa outra coisa que se apresentou como uma possibilidade minha, mas que já estava presente desde o trabalho que eu fiz em Labor, que foi uma espécie de curadoria geral de 3 dias, né? E para você, né, tem a coisa da psicanálise clínica, da prática clínica cotidiana, e surgiu a possibilidade de também expressar o que você precisava expressar através dos filmes e depois através da curadoria desse projeto. Hoje em dia não é você que filma, mas você está presente, é você que convida, é você que escolhe, você que dirige. Que de certa forma estabelecia uma linguagem também visual, né? Fazer câmera, que é uma coisa que eu gosto muito. E a tua linguagem visual é muito interessante, assim, que eu notei nos filmes que eu vi, essa coisa de não ficar só na escuta, né? Ou na visão do rosto, ou na visão de quem fala, mas você vai buscar a expressão disso que está tentando se dizer na mão, no olho, no gesto do corpo, né? Acho que isso tem a ver com a tua pegada, né? Como você como me aconteceu de me dar conta que era isso, que atrás disso que eu ia. Que recursos a gente desenvolve para intervir num campo mais amplo, né? Do que, além do dia a dia da clínica, com a preciosidade que isso tem, né? Do trabalho, 1 a 1, na sua intensidade, o que é essa clínica em expansão. Eu acho que isso me interessa muito. Eu gosto do que você está falando, porque essa clínica em expansão não é simplesmente atender para além do consultório privado, atender praça pública, atender em situações sociais, que acho fantástico, né? Enfim, é muito mais do que isso, é levar o instrumento clínico, essa escuta, essa dinâmica, né? Produtora de subjetividade, também produtora de deslocamentos da subjetividade para além do campo específico da clínica como profissão ou como instituição, né? Então, é esse olhar que vai para a tua, né? O que você faz com esse teu projeto, é esse olhar que move minhas falas públicas, que sempre são em função daquele do lugar onde eu estou, meus textos, etc. Né? Então é interessante também isso, né? A gente tem em comum. Né? Também nada contra quem pratica isso no campo clínico, especificamente só. Cada um tem os talentos que tem, né? Porque essa construção é coletiva, que está no nosso corpo como germe de futuro, né? E como efeito desse ecossistema do nosso corpo, ecossistema nosso ambiental, social, mental, né? Tá em todos nós, e cada um, o importante é exercer aquilo que a gente pode no sentido de um processo de criação que dê corpo para isso que está em germe, né? E cada um enxerga um pedacinho, capta um pedaço que é aquele que está no corpo dele, tem um talento específico de linguagem e não tem outro. E é esse conjunto gigantesco que vai criando no cenário, né?
Pelo menos eu vejo assim. Sim, não, e assim certamente. espero, amém. Certamente. E também como o campo psicanalítico está sendo afetado por esses movimentos, né, Sueli? O campo... Menos do que eu imaginava, mas bastante. Mas está já... Muito mais do que antes. Muito mais do que antes. Isso, as sim. questões raciais, as questões de gênero, sim. impactando, né, a prática, o saber, a produção. Acho que isso é algo a destacar mesmo, estávamos comentando. A destacar, mas assim, acho que é importante, assim, isso é um primeiro passo, que eu acho muito bom que isso esteja impactando e que haja resposta, mas no campo da psicanálise, né, esse impacto ele deve levar a gente poder se dar conta, né, que o racismo ele é uma das peças centrais da produção da neurose. Se a gente considera a neurose, né, esse modo de subjetivação próprio desse regime colonial racializante, capitalista, né? Então esse é um passo a mais, né? Que eu quero muito que aconteça, vai acontecer na QAD, né? Sim. É um processo mesmo, né? Não fica no freio do marxismo, né? Agora eu sei do racismo, agora eu vou abordar essas questões. Bom, onde que isso está? Na própria estrutura psíquica, né? Isso evoca o sentido da experiência mesmo, né? Da experiência, do que é a transformação nesse plano, né? Do que não é ficar só no discurso, no sentido mais intelectual, sem alma. Exatamente. É um discurso que não afeta a alma, né? E que não é afetado pela alma. Então vamos lá, né? Continuar. Eu concordo com você, isso está vindo. Está vindo, sim. E é bom que esteja vindo, antes não vinha quase lugar nenhum, agora está vindo de um monte de lugares, cada um de um jeito. Né? Interessante. Sim. Até na IPA, né? Teve um encontro para se falar disso. Teve na IPA para se falar disso, vai ter no SEDES agora também um colóquio importante. Né? Lugares de formação mesmo, né? De psicanalista, de produção de psicanálise. É isso que você está falando, né? Que a gente chegue na possibilidade de produzir um conhecimento psicanalítico que inclua de uma forma orgânica, né? Na carne mesmo do trabalho, essa dimensão. Não. É isso aí, nova tão antiga, né? Pois é. E que bem que o Freud inventou a psicanálise para a gente se reconectar com os efeitos, né, do sistema do corpo e poder produzir a existência a partir daí, né? Poxa, olha tudo isso aí que está esperando há 500 anos e está esperando desde que a psicanálise nasceu também. Então, aqui você já está dando um trailer do que você fala muito bem, extensamente, no seu episódio. Então vamos a ele. Isso aí. Obrigada pela sua presença. Obrigada a você, foi uma delícia. Isso aí.